Fala, Ghost, beleza? Tudo bem com você? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alex Frost e neste vídeo a gente vai tratar do modo em que você pode estar jogando Ghost Recon Breakpoint da melhor maneira. O modo que a gente joga aqui no canal e eu vou explicar por que a gente joga dessa forma e por que é o melhor modo. Muita gente questiona qual é o melhor modo para estar iniciando o jogo e por que a dificuldade tão elevada que a gente adota aqui no canal Alex Frost Games e por que isso seria bom para você. Com esse vídeo eu vou tentar influenciá-lo a jogar dessa maneira e que vai melhorar tanto a sua gameplay neste jogo como nos próximos jogos e com muito mais mérito. Você vai sentir satisfação em jogar dessa maneira. E você sabe que conteúdos como esse você encontra no canal Alex Frost. Lembrando aí, cara, se inscreve no canal, clica aí nesse botãozinho vermelho de se inscrever, clica no sininho das notificações. Eu decidi fazer esse vídeo aqui como um vídeo mais de conversa, um bate-papo com vocês na questão da melhor maneira para você jogar Ghost Recon Breakpoint e por que eu jogo dessa forma. Muita gente questiona: Alex, por que você só joga no extremo? Alex, por que essa é a melhor maneira? Eu não quero passar raiva, eu não quero ficar morrendo, isso é chato e não sei o que, blá blá blá. Ah, mas... Não, esse detalhe eu vou falar depois, que é sobre platina, eu vou falar depois. Como é que eu posso estar jogando Ghost Recon Breakpoint? Bem, vamos lá. Eu vou tentar separar tudo aqui em miúdos, lembrando que ao final desse vídeo terá 4 cards com vídeos relacionados ao que eu estou dizendo para melhorar sua gameplay e as diferenças que temos nos modos e entre outros detalhes. Dá uma olhada em cada vídeo que eu vou deixar no card final, que vai melhorar muito a sua experiência, não só em Ghost Recon Breakpoint, mas também nos anteriores, que cabe também para eles, ok? Vamos lá, o Ghost Recon Breakpoint, ele veio com vários modos de jogo, principalmente 2. Um deles foi o modo regular, que foi o primeiro modo que chegou, e posteriormente o modo imersivo. Esse modo imersivo é o que eu recomendo você iniciar o jogo. O regular é um modo com pontuação e que tem elementos de RPG, como o nível de equipamento, nível do personagem. Nível, quando eu falo nível, é o level, tá? De você engrandecer ali nos seus equipamentos e armas, assim como no RPG. E o nível de equipamentos, tá? Isso aí tudo é para você subir como se fosse num roleplay game, num RPG. O modo imersivo não tem essa pontuação. E o modo imersivo, ele segue os jogos antecessores ao Breakpoint. Então é uma coisa mais voltada para quem é entusiasta e mais assim, que está procurando um maior realismo no jogo. Então o imersivo, ele se diferencia demais do modo regular, tanto nesse quesito de não ser RPG, tanto também na sua dificuldade. Tem vídeo que vai estar lá no card explicando que a dificuldade extrema no modo imersivo e extrema no modo regular são diferentes. No modo regular é muito mais fácil você jogar no modo extremo do que no modo imersivo. E não somente porque é imersivo, tá? Mas por conta dos detalhes que temos aí, como os atributos que não existem no modo imersivo. Isso está explicado lá no vídeo. Então, o que eu recomendo para você é iniciar o jogo no modo imersivo. Aí muita gente vai questionar: mas se eu começar no imersivo, como é que eu vou fazer raid? Já que a raid não é do modo imersivo, a raid é obrigatoriamente do modo regular. Já expliquei isso em vídeo. No modo imersivo, quando você está jogando ali, fazendo a sua campanha, ao mesmo tempo, por fora, por trás, ali no plano de fundo, as suas armas elas estão subindo um level. Só que esse level só vai ser adequado para quando você mudar o modo do imersivo para o regular nas configurações do jogo. Você sabe que pode fazer a troca em qualquer momento. Quando você sair do imersivo e for para o regular, mesmo nunca ter feito nenhuma missão no regular, você terá um level de equipamento e um level de acessórios. Só que você terá que comprar as armas que você já pegou o projeto, você terá que pegar alguns acessórios como as roupas, né, no mapa e tal, e aí você vai estar subindo já no nível que você já ficou equiparado do modo imersivo para o modo regular. Deu para entender aqui? Por exemplo, você terminou a história todinha no modo imersivo. Se você tivesse no modo regular, mais ou menos você estaria no level 150 no regular. Mas você não fez no regular, ok? Guarda o regular aqui. No imersivo você fez a campanha todinha, matou o Walker lá no final e não tem seu level. Só que quando você mudar para o regular, vai estar um level equivalente ao que você estaria se estivesse jogando no regular. Então chegou no regular, compra tudo e aí você vai lá para a raid, pega as armas da raid, que são armas que só pegam na raid, acessórios que só pegam na raid. Você vai lá e joga esse modo. Mas isso você só deixa para raid, tá? Modo regular deixa só para raid. Modo para ser jogado o jogo aqui é no imersivo. E outra, vou dizer mais um detalhe:
jogue numa dificuldade do avançado para cima, ou avançado ou extremo. Por quê? Veja bem, quando você joga não só esse Ghost Recon, mas os anteriores também, numa dificuldade que seja abaixo do avançado, qualquer nome que seja, abaixo do avançado, você vai sofrer muito dano, entre aspas, você vai receber muito tiro e ter pouco dano recebido. E isso a gente sabe que é um tanto irreal, né? Você vai virar uma esponja de bala. Vai parecer que você está jogando The Division ao contrário. Você é o inimigo que toma um monte de tiro. E a gente não quer que seja assim, né? O Ghost Recon ele não tem essa premissa. Infelizmente, a gente tem esse nível de dificuldade que deixa dessa forma só para brincar. Mas é uma brincadeira ali que você sabe que não tem um mérito. Porque você tá andando, tomando 30, 50 tiros e seu life não desce. E ainda regenera o life enquanto você tá tomando tiro. Então não é uma coisa muito legal, né? Parece que você é um soldado universal jogando ali. Depois você não pode reclamar do jogo que os inimigos têm burrice artificial. Ou que você não morre, que você tanca tudo, que você usa uma arma e é o bam bam bam. Tá ligado? Então não é uma maneira tão legal de você estar jogando o Ghost Recon. E não só o Ghost Recon, como outros jogos também. Então, o que eu venho trazer para vocês é o que? Tente jogar numa dificuldade mais elevada para você estar também mais próximo de um realismo. Não que o jogo seja próximo do real, porque ele não é, ele é mais arcade do que realista, mas você mudando para dificuldades mais elevadas vai também trazer não só um mérito para você quando você começar a derrotar os inimigos e virar o OP do jogo, mas também para ficar equiparado. Os inimigos, eles usam coletes fortificados, dependendo do inimigo você vai ver que você também tem que dar um pouco mais de tiros, por exemplo, na parte do peito, você também vai receber danos mais elevados a depender do inimigo que você está enfrentando, e isso tudo está correlacionado ao nível de dificuldade e ao nível de dano que você vai acometer e também receber. Então, primeira coisa que eu falo aqui: eu sou novo no jogo, eu queria primeiro testar o jogo. Testa o jogo no extremo. Vai por mim, cara. Tenta no extremo. Vai com calma. Faz do seu jeito. Se quiser usar o HUD na tela, usa o HUD todo na tela, mas joga no extremo imersivo. E à medida que o tempo for passando, você vai se desafiando. Vai tirando o HUD, vai tentando usar menos atributos, né? A gente sabe que agora a gente pode mudar os parâmetros também de dificuldade tática, né? Tem até o Elite, pode ficar mais difícil do que o Elite quando a gente personaliza, como eu já mostrei aqui no canal, que tem o Imersivo Plus, você deixa mais difícil. E tudo isso vai te fazer com que você tenha um engajamento maior nesse estilo de jogo. E não só no Ghost Recon, mas também em outros jogos. Pode perceber, se você começar a jogar o Ghost Recon nessa dificuldade, quando você pegar um outro jogo, como por exemplo Days Gone, Uncharted, deixa eu ver, Resident Evil, qualquer jogo que você pegar e você for jogar no normal, você vai notar uma diferença absurda, porque você já vai estar com uma habilidade de estar enfrentando inimigos que você vai se adaptar tão rápido nesses jogos e fazer tudo tão fácil que até nesses jogos você vai querer mudar a dificuldade para mais elevada. E aí você vai começar a sentir gosto por estar jogando dessa forma. Busque sempre se desafiar. Garanto que não só para o jogo, mas para outras coisas que você for fazer também, vai ter um desafio num nível muito elevado e você vai ter um mérito muito maior quando você conseguir passar aquela barreira de desafio que você está impondo ou que colocaram para você. A gente sabe que muita coisa é difícil no mundo e a gente também pode deixar um pouco equivalente na hora dos jogos. Vocês veem aqui que não só eu, mas outros canais, outras pessoas, elas se desafiam e conseguem conquistar as coisas, tanto nos jogos quanto na vida real. Então por que você mesmo que está me assistindo não conseguiria? Então eu convido você a tentar bater essa platina que eu tô fazendo aqui pra você. Pra você conseguir a platina, você vai ter que jogar no modo extremo imersivo, da maneira mais difícil que tem aí, se desafiando e conquistando esse novo troféu. Se tivesse isso nos jogos, garanto que você faria para conquistar o troféu, né? Então por que você mesmo não faz para você? Ganha a sua platina, o seu troféu, que vai ser muito mais recompensatório. Então é isso que eu vim trazer para vocês. Tentem jogar
nesse nível de dificuldade e também seguindo os passos dos vídeos que vão estar aqui no card final, tá? Isso não é presunção minha, isso é um modo de levar para vocês um outro tipo de jogabilidade. Muita gente que adotou essa jogabilidade que eu propus aqui no canal e propus no grupo de membros, hoje em dia fala para mim: Alex, ainda bem que eu te ouvi, porque o jogo ficou diferente, ficou mais desafiador, ficou legal, eu gostei de jogar assim, tô fazendo missões, refazendo missões de outras maneiras para ver como é que funciona e tô gostando bastante. Para mim mudou bastante. Eu recebi vários comentários nesse nível para mim aqui. Então, você que ainda não tentou, tente. Se você morrer, é aprendizado. Você vai aprender com o seu erro para depois você não errar de novo. E você vai melhorar muito. Já disse, nesse e em outros jogos, tá? Então, esse vai meu recado para você tentar conquistar, se desafiar e ter um mérito maior, não só no Ghost Recon, mas também nos outros jogos. Então eu quero o seu comentário aí embaixo, eu quero saber se você vai adotar esse método e falar pra mim: Alex, eu consegui a platina que você botou aqui no canal, beleza? Quero você ganhando esse troféu, ok? Então é isso, se inscreve, clica no sininho, seja membro se puder, doação via Pix no primeiro link da descrição, participe do nosso Discord e Instagram e até a próxima. Espero ter aberto a sua mente para você jogar melhor. Valeu!